Está entrando no ar o programa T-Move, temas emergentes em movimento. O que te move? Olá, está começando mais um programa T-Move em sua 4ª temporada. Este programa é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, a CTE, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação, em parceria com as rádios da Universidade 800 AM e 107.9 FM. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa. Na técnica, conto com Jonathan Ferreira e José Luiz Mota Pinto. Hoje, não estou sozinha na apresentação e na condução desse programa. Estamos com o professor Valdo Barcelos, que é professor titular na UFSM e escritor. Seja muito bem-vindo, professor Valdo. Bom dia. Bom dia. Bom dia para nossa convidada, que é uma pessoa muito, muito querida. A professora Ângela Marinho, que é doutoranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, o PPGE-UFSM, é magíster em Docência Universitária UTN Buenos Aires, possui graduação em Pedagogia pela UFSM, especialização em Psicopedagogia, especialização em Gestão do Trabalho Pedagógico e especialização em Docência Universitária. Tem larga experiência docente na educação superior. Atuou na Urcamp Campus São Gabriel e atuação relevante na educação básica, com ênfase em gestão. No Instituto Federal Farroupilha, na reitoria, exerceu as seguintes atividades: coordenação de gestão do Programa Institucional de Iniciação à Docência, assessoria pedagógica na Pró-Reitoria de Ensino, atuou como chefe de gabinete no IFAR, presidente do Comitê de Implantação do Projeto Geoparque Raízes de Pedra. Coordenou o Fórum de Pró-Reitores de Extensão da Região Sul em 2023, Pró-Reitoria de Extensão do IFAR no período de 2020 a 2025. É docente efetiva do IFAR, estuda, pesquisa e faz extensão em temas como cidades educadoras, territórios educativos, formação e atuação docente voltadas para a prática da Agenda 2030, sustentabilidade no contexto educacional. Ângela, que alegria tê-la conosco. Bom dia, professora Maria Aparecida. Bom dia, professor Valdo. A alegria toda minha. É um prazer muito grande estar aqui participando deste momento muito importante. Professora Ângela, eu tirei do roteiro as 2 perguntas iniciais, porque são elas, assim, ó, as que tem que ter o clima da surpresa. Elas são, assim, ó, catárticas. Então, a primeira. Ângela, o que te move? Nossa, tem tantas coisas que me movem. Mas eu diria que a educação, o sonho, o amor, a esperança em dias melhores. Então, o que me move é o que me faz viver, né? E estes sonhos em dias melhores, numa educação diferenciada, né? Então, eu acho que faz com que a gente realmente tenha prazer em levantar todo dia, trabalhar e verificar se alguma coisa acontece no decorrer dessas vivências. Perfeito.
Dona Ângela, bom dia então, bem-vinda, né, a esse programa. E além e foi feita assim uma minuta da minuta do seu currículo ali, né? Então assim, né? E o currículo ele diz algumas coisas, né? Da nossa vida acadêmica, né? Principalmente, né? Mas a pergunta assim seria para nós começar: quem é, né? A Ângela Marinho? Para além, né, desse currículo, né, que a gente manda para os lugares, que as pessoas abrem lá na internet e olham, né, tantas coisas que a senhora faz, a gente vê no currículo, né, e já atuou em tantas áreas diferentes, claro que sempre dentro da educação, né. Eu vou fazer 2 perguntas em uma só. A senhora, se quiser, pode responder só a primeira. Ai, agora me deu medo até em mim. Sim, me segurei aqui. O que será que veio? Tudo isso, né, que a senhora faz, né, sobra tempo para mais alguma coisa. E a segunda, né, que seria assim, uma pergunta mais invasiva, né? A senhora é casada com um professor, né? Que trabalha na mesma instituição que a senhora, né? Professor que muito, é um querido muito querido, pelo menos para mim, né? O professor André. Vocês trabalhando junto, vocês conversam muito sobre o trabalho em casa, como é que é isso? Bem, então, sobre as muitas atividades, né? Respondendo a primeira pergunta. Sim, sobra tempo. Eu acho que a questão... Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quanto mais a gente tem para fazer, mais tempo nós encontramos e mais atividades nós realizamos. E eu digo isso por experiência própria. Eu, durante o tempo de gestão, eram muitas atividades, muitas viagens, muitas leituras. Muitas reuniões. Reuniões infindáveis. Documentos para ler e assinar, e a gente encontra tempo para ser feliz, porque eu digo assim, que a gente precisa encontrar o meio termo disto, porque nem só de trabalho e também, né, não só de lazer nós encontramos a felicidade, a realização, enfim, aquilo que nos move a algum lugar. Mas eu conseguia, né? Tanto é que no decorrer da minha vida, durante muitos anos, eu trabalhei 60 horas. E essas 60 horas que eu trabalhava não era por uma necessidade financeira, digamos assim. Era porque realmente... Eu gostava daquilo que eu estava fazendo e eu via nas possibilidades uma forma de uma atividade complementar a outra, né? Então, durante o dia eu trabalhava na educação básica, 20 horas eu era professora da educação infantil, 20 horas eu era gestão, né? E à noite eu trabalhava com os cursos de licenciatura na universidade. E eu entendia que esses fazeres eles se complementavam, porque aquilo que a teoria às vezes me dava muito bem, eu precisava da prática, ou aquilo que a prática me trazia, tanto na sala de aula quanto na gestão, eu conseguia levar para a sala de aula junto às futuras professoras. Então, e eu era muito feliz, não que eu não seja agora, eu estou dizendo que mesmo com 60 horas, né, eu era muito feliz. E a segunda questão, em relação a André e eu, por incrível que pareça, e se ele estivesse aqui, ele diria a mesma coisa. Nós temos, assim, um acordo. A gente não conversar sobre trabalho. Ou, se trocar alguma ideia, conversar o menos possível, o mínimo possível, para que ele tenha as percepções dele, para que ele tenha as ações dele e eu as minhas, e não um interferindo no outro. Porque senão fica muito complicado e a gente passa, em vez de ser
2 pessoas, 2 profissionais, passa a ser um pensando pelo outro, agindo pelo outro. Então a gente tenta assim, não tratar dessas questões. Obviamente que em alguns momentos a gente acaba falando, não é no trabalho, mas em algumas questões que envolvem trabalho e que no final das contas envolvem as pessoas e não exatamente o trabalho, né? Mas é esse o nosso trato. Tá bom, muito bom. E às vezes, quando tem uma questão muito interessante, né? Durante praticamente 9 anos eu fui chefe de gabinete da reitora. E tudo que acontecia no gabinete, por uma questão de ética social, acontecia ali e acabou, eu não conversava com ele. E alguns colegas perguntavam para ele, escuta, o que tu sabe disso? Não, eu não sei, mas como que tu não sabe? Não, vocês estão me contando agora isso, porque a Ângela não me falou. E isso era verdade. Ai, que legal. Eu me identifiquei muito na tua história das 60 horas trabalhando com educação infantil. Eu trabalhei com educação infantil e com o 1º ano, com alfabetização. E eu realmente, momentos assim, muito, muito felizes. E teve uma época que eu trabalhava com alfabetização à tarde, ensino médio de manhã, alfabetização 1º ano à tarde e alfabetização de adultos à noite na EJA. Eu lembro que eu tinha folga numa terça de manhã e uma sexta de noite. Eram minhas únicas folgas na semana e com uma filha de 3 anos. Então, assim, quando eu penso assim, nossa, eu quase não vi a Camila. Mas eu lembro com tanto carinho desses momentos, né? Alfabetizar a criança e ao mesmo tempo adultos. Como eu aprendi, eu acho que foi uma das épocas de mais aprendizado, assim, e de muita felicidade, mesmo com um cansaço. Chegava a sexta, eu estava muito cansada, mas feliz. Professora Ângela, um dos temas que pesquisa, que atuas, é nas cidades educadoras. O que é isso? Bem, antes de responder a pergunta propriamente dita, é importante dizer que as cidades educadoras, elas têm um surgimento aproximado lá na década de 1990, a partir da Espanha, Barcelona, onde as cidades próximas começaram esse movimento de querer mudar algumas coisas nos territórios educativos. E então foi-se potencializando esse movimento e da Europa foi expandindo para os demais continentes, digamos assim, chegando ao Brasil. Aqui as primeiras cidades educadoras, mas digamos assim, a cidade de referência é Curitiba. E a partir daí, então, foram surgindo outras e vários estudiosos das cidades educadoras. E o que é uma cidade educadora? Quando nós propusemos um projeto para Santa Maria se tornar uma cidade educadora, à época o vice-prefeito Rodrigo Décimo, com quem nós fomos conversar, ele dizia: mas Santa Maria não é uma cidade educadora? Eu pensei que Santa Maria já fosse uma cidade educadora. E ele conta isso, por isso que eu falo desta forma, né? E daí nós dizíamos, não basta ter universidades, não basta ter escolas para que a cidade seja educadora. É um movimento que precisa envolver as pessoas da cidade e, preferencialmente, o maior número de pessoas trabalhando para as pessoas desse local terem mais qualidade de vida, terem mais segurança, estarem envolvidas, defendendo o seu território com aquele senso de pertencimento.
e sempre buscando o melhor para aquele local. Então, uma cidade educadora é uma cidade que, para além da educação formal, essa que é desenvolvida, eu acredito que em todas as cidades, ela trabalha de uma forma mais contundente a educação não formal, a educação informal, em todos os espaços, envolvendo todas as pessoas, desde as crianças até os idosos, porque a questão, o cerne de uma cidade educadora é incluir, e é incluir socialmente. Né? Incluir de forma respeitosa, incluir para que as pessoas possam se conhecer, para que as pessoas possam conviver, conversar, porque são fatos muito importantes para a vida da gente que está se perdendo, mesmo nas cidades pequenas, de 2.000, 3.000, 5.000 habitantes. Então as pessoas não conhecem mais o vizinho, não vão mais na praça, não tomam mais o chimarrão, não tem mais aquela, digamos, relação que existia antigamente de uma amizade, de compartilhar fatos do cotidiano entre as pessoas da cidade onde a maioria se conhecia. Tu falaste, professora Cida, da tua filha, né? Eu, há 30 anos atrás, a minha filha também tinha 3, 4 anos, né? E ela saía, ia na esquina, ia na lojinha ali perto de casa. Antes de eu chegar em casa, as pessoas já me contavam, olha, hoje a Maria esteve aqui, hoje a Maria fez isso. E isso era muito bom. E 30 anos depois, eu vejo assim todo mundo muito isolado. E isso me inquieta muito, professora Cida. Eu acho que a gente tem que reativar isso, a gente tem que retomar isso, a gente tem que fazer essas provocações. Uma cidade educadora, é importante que se diga, ela não é uma cidade que não tem problemas e que tudo funciona harmonicamente de forma perfeita. Não é isso. É uma cidade que a gente tenta, de todas as formas, envolver o maior número de pessoas, inclusive o poder público, a intersetorialidade, a interseccionalidade, para que ela possa se ver como uma cidade que pode oportunizar mudanças, qualidade de vida, uma transformação social naquele contexto onde as pessoas estão inseridas. É uma cidade acolhedora, é uma cidade afetiva. Eu não sei se vocês percebem, mas em alguns momentos a gente vai em algumas cidades e a gente diz assim, ó, eu me senti tão bem neste lugar, nesta cidade, eu me senti abraçada, eu me senti... tem outros lugares que a gente vai assim, parece assim, ó, tão frio, aquilo tão solitário. E a gente precisa passar para as crianças, para os adolescentes, para os idosos, para os profissionais dessa cidade, que a cidade somos nós. E nós é que vamos fazer dessa cidade esse ambiente diferenciado. Então, e isso se faz também pela educação. E é por isso que eu acredito, que eu ouso, que eu sonho e que a gente vai tentando deixar aí uma sementinha, né? Com certeza. Santiago, a minha cidade natal, é uma cidade educadora. Sim, é uma cidade educadora. Com certeza. Eu acho que esse tema, só ele, né? Podia ser o tema do programa, porque quanta coisa a Ângela já falou, né? E tu vai falando assim, eu vou lembrando, né? Esse dia teve aqui no programa um arquiteto aqui da cidade, o professor Binato, né? E ele fala muito, né, claro, sobre a cidade, sobre o urbanismo. E aí eu me lembrei, né, de ter um livro de um sujeito que escreveu... o livro foi publicado em 1960, né? Então é o livro da vida dele, assim. É que ele dizia que as cidades são as coisas mais humanas que os homens e as mulheres, né, já inventaram.
E é um pouco isso mesmo, que as coisas acontecem na cidade, né? Se a gente pensar como cidade, tem as zonas que não são urbanas, mas Sim. as cidades. Então, na cidade a gente encontra de tudo. Por isso que elas são lindas, maravilhosas, assim, né? E claro, se a gente tiver disposto, né? E dedicar um tempo, né? Para olhar para essas cidades, né? Tem um outro sujeito, um poeta mexicano, Otávio Paz, que ele disse que, falando sobre a literatura, né, sobre os livros, ele diz que os livros são como cidades feitas de letras, né, assim como mudam, né, os livros a cada leitura, mudam as cidades a cada viajeiro, a cada viajante. Isso que a senhora falou, né, às vezes a cidade ela causa na gente uma impressão, e em outras pessoas causa outra impressão, né? Exato. Isso é muito interessante, né? Eu vejo às vezes pessoas que falam uma cidade assim, não gostei daquela cidade, é isso e aquilo, né? E às vezes uma mesma cidade assim que eu, na verdade, gosto de todas as cidades. Se eu puder andar na rua devagarinho, sentar na praça e olhar as pessoas. Porque, né, todas as cidades são interessantes, né? Porque as pessoas são interessantes. Exatamente. Né? E, então, assim, é muito legal isso que a senhora falou, né? E aí também, assim, a entrevistada é a senhora, né? Mas a gente às vezes fala demais, né? Porque a gente se empolga. A cidade educadora, acho que a senhora fez uma síntese muito legal, né? Ela tem que ser educadora para além da escola. A escola, Sim, né? ela... Eu sempre brinco, né? O Augusto Boal, aquele cara do teatro, e também Paulo Freire, dizia que a escola acontece, a educação acontece em muitos lugares, na igreja, na rua, na praça, nas fábricas e até na escola. Né? Então é no transporte coletivo, Exato. é nas igrejas, se as pessoas vão na igreja, é no time de futebol que ela frequenta, no bar, só falou, né, sentar na calçada e tomar chimarrão aqui no Rio Grande do Sul. Isso são as cidades, né? Essa ideia da cidade educadora é muito legal, né? Muito bonita ela. Isso, é tudo aquilo que transcende os muros da escola. E aí o território, ele é tido como um laboratório. E aí, Profecida, eu trago isso sempre para a nossa prática pedagógica, professor Valdo. Porque a gente muitas vezes fala de outros territórios, de espaços geográficos distantes e deixa de falar da pracinha ao lado da escola, do canteiro da avenida, de tantas outras coisas que fazem parte do nosso dia a dia, que poderiam ser muito bem trabalhados no contexto da sala de aula como um laboratório vivo. Né? Então, essa é a questão, é o Carlos Rodrigues Brandão, né? Agora, retomando algumas leituras de outrora que estavam guardadas em algumas gavetas do pensamento, né? Eu retomo aquelas obras lá de 1960, 1980, e tantas coisas ditas naquela época, ainda hoje, estão distantes. E eu penso que a gente precisa fazer essas provocações, trazer isso à tona. Eu, quando estou no território, né, nestas cidades educadoras, eu sempre digo que a gente precisa começar a conversar com as pessoas sobre. E a gente vai descobrir que muitas pessoas não sabem muitas coisas do seu território. E aí eu acho que essa é uma das nossas tarefas pedagógicas, das nossas atividades, né? Começar a conversar, trazer isso, fazer com que as pessoas realmente olhem com criticidade para o seu espaço e defendam esse compromisso da cidade para com as pessoas desse local, né? E se pensar assim, ó, nessa questão do sentar na frente, né? Ou conversar com o vizinho, conhecer o vizinho, isso aproxima as pessoas que estão tão vidradas nas telas, que às vezes, assim, antes a gente via, né, numa cidade pequena, principalmente, as pessoas conversando, né? Sentar na frente da casa conversando. Que eu adoro ver as pessoas na frente da casa. Só que agora elas estão sentadas na frente da casa, mas cada um com o seu celular, Exatamente. né? E tudo isso perpassa
pela educação, né? Porque às vezes a gente tem aquela de achar que educação é só educação formal, né? Aquela na escola, português, matemática, biologia. Se bem que isso também é vida, né? E que deveria ser visto como parte da vida, né? E trazer a vida, né, para as disciplinas. Não como algo exterior, mas algo que acontece com a gente. E essa questão da aproximação das pessoas, de reconhecer as identidades, reconhecer o seu território, o seu espaço, é uma forma de se sentir pertencente àquele espaço, né? Até para cuidar, para preservar, para olhar para o outro. Então, realmente é algo assim, ó, que... É que nos dias de hoje, a afetividade, esse tocar, esse abraçar, essa questão assim que todos nós, de uma forma ou de outra, precisamos, né? Do amor, enfim, tá tão coisificado, digamos assim. Não, nem sei se é possível fazer essa conotação, né? Mas não existe mais. Então, eu acho que é um dos momentos, uma das possibilidades desses territórios retomarem, fazerem com que as pessoas, em vez de saírem da cidade, permaneçam ali com mais qualidade de vida, com uma visão diferenciada do futuro. Eu sempre digo assim, ó, vamos olhar para o século 22, século 19, 20, né? Já passou. E o futuro, né? Então, eu acho que é nesse sentido que a gente precisa trabalhar. O que não vamos negar o passado né, zerar e vamos começar tudo. Não! A partir do que não deu certo, de coisas que ainda não estão lá nos livros, né? O que nós podemos fazer? E aí, então, a gente parte para uma outra ideia. E eu digo assim, ó, não se trata de fazer um mesmo projeto para cidades diferentes. Não, é a identidade daquele lugar que vai ser preservada, a partir de uma ideia que envolve questões semelhantes. Então... Fui lembrando de coisas. Quando eu sempre falo para os meus alunos em aula, enfim, se a gente vai para uma cidade do interior, por exemplo, ou até mesmo para o interior de uma cidade pequena, né, vai andar na estrada, como você diz, né, e é um teste interessante a gente fazer eu sugiro que as pessoas façam, né? Eu sei o resultado, tipo assim, tá caminhando numa estrada lá, num corredor lá, e aí vem uma outra pessoa, né, no sentido contrário. E pessoa que você nunca viu e provavelmente nunca mais vai ver. Agora, quando passa uma pela outra, elas se cumprimentam. Bom dia, boa tarde. Né? E às vezes a pessoa que é da cidade até assim, leva uma surpresa, mas imediatamente ela responde o cumprimento. Porque isso tá em nós, né? Inclusive esse hábito foi trazido, né, para as Américas pelos povos africanos, né? Porque para as etnias africanas, você passar por alguém lá numa savana, num descampado, e não cumprimentar seria como não reconhecer a existência desse outro, seria uma grande ofensa, né? Então, isso assim, tem coisas que estão em nós, mas que a gente precisa deixá-las acontecer também. E aí precisa de algumas coisas, né? Acho que a educação pode ajudar nisso bastante, né? Essa educação bem ampliada, assim, para as relações. As crianças sabem disso também, né? A criança encontra uma pessoa conhecida, às vezes nem é muito conhecida, ela sai correndo e salta no abraço. Você falou do abraço, né? Porque isso está em nós, né? Essa é a boa notícia. A gente pode, né, retomar, reviver isso, né? É disso que eu falo. Exatamente. É isso que eu defendo. E talvez isso que nos move, né? Exatamente. Eu acabei interrompendo, né, entrando na sua conversa anterior, mas assim, a gente, para não sair muito do roteiro, tá, professora? Não, mas pode sair, o roteiro é só uma hora. A dona Ângela sabe que eu sou um bom aluno, sabe?
Assim, voltando lá para a questão da gestão, por exemplo, assim, né? De toda a sua experiência de gestão nesses anos todos que você passou e passou por diferentes processos, como é que você vê a gestão, vamos dizer assim, gestão de pessoas hoje, né, nas instituições, né? Como é que você vê isso e em especial na gestão pública? Essa é uma pergunta bem difícil. Eu diria assim que a gestão de pessoas é a parte mais sensível da gestão, porque trabalhar com pessoas envolve muitas subjetividades, envolve a individualidade de todos aqueles seres ali envolvidos na instituição, né? Por mais que tenhamos um objetivo comum naquele espaço, continuamos sendo pessoas, continuamos tendo as nossas vidas, continuamos tendo os nossos problemas do cotidiano. Então, a gestão de pessoas, para mim, é uma das partes. Eu não sou especialista na área, então eu estou falando assim, no sentido geral da gestão, né? Eu vejo como a parte mais sensível. Acho que é bastante difícil agradar a todos. Obviamente que não se está ali para agradar as pessoas, mas mesmo fazendo o possível, porque nós estamos assim em tempos difíceis, digamos assim, da gestão de pessoas, porque nós precisamos seguir as leis, a legalidade disso. E de um tempo para cá, não que não existisse antes, o aspecto legal, ele está muito mais rigoroso e fazer com que as pessoas compreendam todos esses trâmites, todas essas burocracias, ao passo que os avanços tecnológicos, eles contribuem muito e eles também trazem algumas questões que nos deixam menos envolvidos com aquele processo. Antigamente as pessoas iam lá, batiam na porta do chefe, olhavam o processo, conversavam com A, B, C, e, enfim, sabiam se o processo ia andar, onde estava, como é que ia acontecer mais ou menos. Hoje em dia tem todo um sistema, né, digital, que o processo vai aqui, volta, demora, as pessoas não entendem muitas vezes todos aqueles trâmites, enfim, vai para o jurídico devolve. Então, assim, gestão de pessoas é bastante sensível, mas, enfim, é o que pretende se fazer. Gestão pública. Eu sou uma defensora do público, né? Não, e seria bastante contraditório se assim não fosse, porque eu sou uma servidora pública, né? Mas o público tem todos os tipos de servidores, né? Então a gente não pode generalizar nem pelos excelentes servidores que nós temos, e são muitos, e nem pelo menor número de servidores que trazem dificuldades para a máquina pública, vamos dizer assim, e dizer que todos não realizam as suas atividades. Então, eu defendo a gestão pública, eu acho que é muito importante, especialmente num país como o nosso, onde nós pagamos muitos impostos e temos pouca devolutiva de serviços públicos de qualidade. Mas eu sou uma defensora. Inclusive, esses projetos de extensão que muitos foram pensados considerando o retorno que nós, servidores,
podemos levar para as pessoas, dizer para as pessoas: olha, nós somos uma instituição de ensino que nós, para além do ensino, estamos fazendo pesquisa, estamos fazendo extensão e estamos tentando ajudá-los, colaborando, né, cooperando para que alguma mudança se efetive. Acho que essa é uma das respostas para a gente dizer que está num território e está fazendo alguma coisa por aquele espaço, né? Mas eu vejo a gestão dessa forma, bastante complicada. Acho que a gestão, ela é praticamente igual, né? Obviamente com as suas peculiaridades, mas se eu já trabalhei numa Secretaria Municipal de Educação, eu já trabalhei na gestão de uma escola estadual, que foi, por exemplo, o Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac. À época ele tinha mais de 2.000 estudantes, 100 e muitos professores, 158 à época que eu estava lá. E se a gente for analisar uma Secretaria Municipal de Educação, uma escola municipal, uma escola estadual, uma reitoria de Instituto Federal, eu acho que a gestão ela é muito semelhante, né? Ela envolve pessoas, ela envolve a comunidade e ela é política. E aí eu acho que quando a gente fala assim que é política, vocês compreendem o peso do espaço político. Então, a gente precisa trabalhar várias questões, várias vertentes nesses espaços e tentar conduzir da melhor maneira possível, né? Penso que é dessa forma que se faz gestão. Eu trago a gestão muito para a questão da liderança, né? Eu acho que estar gestor hoje é ser uma liderança que leva as pessoas a acreditarem naquelas ideias e, a partir disso, elas se apropriarem e quererem fazer parte disto, né? Eu não vejo assim a gestão, a liderança de forma autocrática. Acho que tudo que vem de cima para baixo, a gente até faz, mas faz o mínimo do mínimo, porque tem que fazer, e muitas vezes, como eu digo para as pessoas que trabalham comigo, a gente precisa de brilho no olho. Exato. E quando a gente tem o brilho no olho, não interessa se tu vai trabalhar no sábado, no domingo, após as 20 horas, às 22 horas, tu tá lá, bem feliz. Agora, se tu não tem o brilho no olho e tá fazendo aquilo porque tem que entregar uma demanda, porque é algo assim, se eu não fizer, o que vai acontecer comigo? Tu já faz aquilo tudo assim, não de bom grado, né? Mas ao contrário disso. E eu vejo a gestão também, fui gestora na escola, que é muito mais difícil ser um gestor autocrático, autoritário, porque ele trabalha sozinho, né? Ele determina e é um solitário, porque ele não consegue agregar. E um gestor que trabalha numa perspectiva colaborativa tem muito mais ajuda, tem muito, porque daí o peso não é só, né, daquele gestor, o peso e os louros e o que tem de bom e o que tem de pesado é dividido, e o clima é outro, a alegria que faz parte não é pouca coisa, o espaço, o ambiente laboral, ele tem que ser um espaço de comprometimento, de trabalho, mas também de alegria, de colaboração, para que não aconteça o adoecimento, né? Exatamente. Eu, desde 2008, pesquiso a síndrome de burnout, né? Que eu prefiro dizer burnout, abrasileirar o termo.
Então, assim, um espaço, além do gestor trabalhar sozinho, os colaboradores, a equipe tem mais chances de adoecer e realmente, como tu disseste, faz aquele trabalho como um fardo e não como algo assim, ó, bom para o outro e para si mesmo. Mas, professora Cida, eu concordo plenamente. Só que para ser um gestor democrático, uma liderança que realmente quer agregar numa caminhada, ela precisa estar desprovida de muitas coisas. Ela precisa desconstruir muitos preconceitos ou conceitos que a gente traz ao longo da caminhada. A gente precisa ter muita segurança naquilo que a gente está fazendo e dizendo. E aí isso se torna, por vezes, mais difícil. Porque eu tenho que deixar aparecer, né, professor Valdo? E esse deixar aparecer não são todas as pessoas que estão dispostas a isso. E no momento que eu delego para você, eu posso estar te dando a chance de ser melhor do que eu. E isso também não é... Exatamente. Então, são questões que precisam ser trabalhadas. E eu acredito, sinceramente, que isso vai melhorando com o tempo. Mas eu digo assim, que o autocrático, ele centraliza. Se ele sabe, ok. Se ele não sabe, ele dá um jeito de disfarçar, dá um jeito de alinhar as palavras, né? Porque eu digo, uma coisa que me incomoda muito são os discursos, as falas completamente dissociadas das práticas. Então isso me incomoda bastante, né? E não que eu seja uma pessoa perfeita, mas a gente tenta, ao máximo possível, fazer com que aquilo que a gente diz, a gente consiga levar para a prática. Bom, em alguns momentos vai dar errado, a gente sabe disso. Mas é importante que todos saibam que isso pode acontecer com qualquer pessoa, a qualquer tempo. Somos humanos, né? Sim. Então, a gente não tem como prever algumas coisas. Não, concordo plenamente contigo. Ego, insegurança atrapalham um trabalho de um líder democrático. Mas eu usei talvez o termo difícil para mais trabalhoso, porque ele centraliza tudo, né? Então, trocando o termo, concordo. Não é mais difícil, é mais trabalhoso. Não, eu concordo plenamente com isso, né? Acho que é muito mais fácil, inclusive, quando a gente consegue compreender essa outra perspectiva da democracia, do respeito, do trabalho conjunto, do coletivo, de que todos, mas quando a gente compreende verdadeiramente, né? Essa que é a questão. Essa coisa de diminuir essa distância, né, entre o discurso, né, e aquilo que a pessoa realmente e ela é o que ela faz, né? E aí tem umas frases assim que elas parecem feitas assim, mas Paulo Freire já dizia isso, né? A corporificação das palavras, pelo exemplo, embora muitas pessoas, inclusive, usem isso como um discurso, né? Mas não é disso que a gente está falando, mas é o que a senhora disse, né? Fazer aquilo que prescreve, né? E acho que isso é uma coisa interessante. E a gestão tu falou também no início da tua fala, e isso eu acho para qualquer organização, desde aquela familiar ou de uma tenda que tenha 2 ou 3 pessoas, até uma escola, até uma grande empresa, até uma rádio, né? Ter minimamente um entendimento sobre um projeto comum,
né, alguns objetivos que aquele grupo ali, né, a gente já conversou sobre isso em outros momentos, né? Isso é fundamental. É fundamental. E com isso a gente partilha, né, as responsabilidades. E isso é bom para a organização, pode ser ela. E aí vem de novo, né, a ideia do público e do privado, né, que você conversa, né? Na verdade, quando a gente lida com pessoas, né, e nós lidamos com pessoas, às vezes eu acho que essa ideia do que é público fica um pouco atravessada, né? Porque público não é só o que é estatal. Uma empresa privada, ela só existe porque ela quer atender algumas pessoas que a gente chama de público, né? Então é uma conversa muito interessante essa. E aí volta lá para as cidades educadoras, né? As cidades educadoras, nós que trabalhamos com a educação no sentido estrito, formal, precisamos das parcerias, né? Das organizações privadas. Então vê que e aí é claro, assim, é uma conversa que se estende, né? Querer conversar também, mas tem gente querendo conversar. Em termos de gestão, uma outra questão que eu acho que assim é bem importante, né, é que nós precisamos entender que quando nós estamos fazendo a gestão, especialmente a pública, nós não estamos estendendo a nossa casa, não é uma extensão da nossa casa. Nós temos que pensar para muito além disso, pensar nos outros. E por vezes me parece que as pessoas pensam muito pequeno, pensam como se estivesse no espaço restrito da sua casa. E eu acho que é bem diferente disso. A gente precisa pensar grande, ousado, a gente precisa pensar, como o senhor disse, professor Falto, no coletivo, né? Tudo aquilo que a gente pode promover, e pode-se fazer muito, mas, né? Eu digo que tem a filosofia do o que eu ganho com isso, né? Que às vezes o serviço não é pensando no bem comum, né? Ou num projeto comum, o que eu estou entregando para a sociedade, o que eu estou colaborando para aquela outra pessoa. Mas eu vou fazer algo porque o que eu ganho com isso? Eu acho que né, nessa toda a minha trajetória de quase 30 anos no serviço público, primeiro estadual e agora federal, eu vejo que isso são práticas mais comuns do que deveria, né? Infelizmente. É isso aí, é exatamente isso. Professora Ângela, o que é a Agenda 2030, sustentabilidade no contexto educacional? Então, professora Cida. Só pergunta fácil, né? Só pergunta fácil. Bem, vamos falar um pouquinho da sustentabilidade, até nós chegarmos na agenda, né? Então, por sustentabilidade, muitas pessoas entendem a ambiental. Então, é essa questão da preservação e da conservação ambiental e legislação. Mas a sustentabilidade, ela envolve muito mais do que isso. A dimensão ambiental é apenas uma delas. Aí tem a dimensão social, a dimensão econômica, e dentre essas tem outras questões que envolvem aí, né? Obviamente a educação, a cultura e tantas outras questões inerentes. Destas questões aí, então, surge a Agenda 2030. A Agenda 2030 não é nenhuma novidade, porque já tivemos tantas outras agendas, Carta da Terra e etc. Mas vamos nos voltar, então, para a Agenda 2030, que surge, então, aí como uma perspectiva da ONU, né, globalmente, com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Aqui no Brasil, de acordo com a ONU Brasil, agora temos 18, né, com as respectivas metas, para uma tentativa de minimizar os danos causados
em todos esses 18 ou 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que vão desde a erradicação da pobreza, passando pela educação de qualidade, consumo consciente, enfim, né, até a paz, o estabelecimento da paz, a prosperidade, a questão da não violência, enfim, são muitos os temas. E por que eu faço questão de trabalhar a sustentabilidade em todos os contextos que eu estou envolvido, quer seja na pesquisa, quer seja na extensão, quer seja dentro da sala de aula, porque eu entendo que essas questões todas, não porque a ONU está dizendo que tem que ser feito, mas eu entendo que todas essas questões realmente elas interferem no local e elas precisam ser trabalhadas. A ONU não fez uma pesquisa assim e chegou à conclusão que a gente precisa trabalhar essas metas. É verdade. Às vezes a gente conversa em família, fatos que antes eram distantes e raros, hoje estão muito próximos e acontecendo com bastante frequência, né? E por que isso? Alguma coisa está faltando, quer seja na educação formal, quer seja nos outros momentos de educação. E aí eu entendo, e não é só a Ângela que entende, mas a própria cidade educadora, as próprias cidades educadoras têm a Carta das Cidades Educadoras, e essa Carta das Cidades Educadoras envolve alguns princípios que têm relação direta com o trabalho da sustentabilidade, né? Que são as pessoas trabalhando para um planeta melhor, de paz, de prosperidade, de parcerias. Então, eu acredito muito nisso, né? E acho que realmente esses diálogos têm que ser mais incentivados. As pessoas conhecem pouco essas metas e digo para vocês assim, ó, não é por uma questão da ONU, não sou uma defensora de algumas questões, é uma questão de educação mesmo. Uhum. Retomando algumas leituras do professor Macir Gadotti, Mohan, enfim, tantos outros, né? O próprio Maturana, eles nos remetem a essas questões todas, com uma linguagem diferente, com algumas metodologias também diferenciadas, mas é isso que nós precisamos nos preocupar. E às vezes a gente fica preso a uma grade curricular, a uma matriz curricular, seja o nome que quiser ser dado àquilo, né? Fazendo exatamente o que está ali na BNCC, enfim, e esquece de linkar aquilo com o que está acontecendo do lado de fora da porta. E essa educação contextualizada, eu tento trazer, né, a partir dessas questões da agenda, da sustentabilidade, dessas dimensões que permeiam a vida de todos nós. E que muitas vezes a gente desconhece porque ficou lá estudando o Rio Siena. Não que o Rio Siena não seja extremamente importante, mas antes disso, eu tenho que saber do meu. Agora voltaram a tomar banho nele, né? Pois é, né? Eu sempre coloco assim, e eu sou das humanas, né? Então, os professores de biologia, me desculpem, eu juro que eu não tenho, mas eu sempre dou o mesmo exemplo, né? Eu digo, daqui uns dias eu vou ser cancelada pelos professores de biologia. Mas o que eu vejo que às vezes é isso, é trabalhado como se fosse fora da vida, né? Aqueles conceitos é trabalhado como se não tivesse acontecendo no corpo, como se não tivesse no ambiente. E como é importante trazer a vida para dentro da escola, e isso desde a educação infantil. Exatamente. Né? Para ele se sentir parte, que as suas ações interferem no mundo inteiro, né? Nós somos um com o todo, né? Com o mundo, a gente... Quanto mais cedo se der conta disso, né? Se a criança se der conta disso, vai ser um adulto mais consciente, né?
Eu sempre digo assim, ó, respeitando todas as áreas do conhecimento, mas a pedagogia, ela nos leva, né, professora Cida, a articular, a fazer essas conexões. Eu não consigo ver as coisas separadas. Eu também não. Eu vejo tudo holisticamente, eu vejo que tudo pode ser, tudo se conversa. E aí, às vezes, eu vejo as pessoas assim, ó, trabalhando tudo bem separadinho. E aí eu tenho uma dificuldade, porque o mundo, nós não somos esses fragmentos. Não, história e geografia separada, não tem. Eu não puxando brasa para o nosso assado, né? Não, a gente está falando assim, imparcialmente, mas realmente a pedagogia tem essa capacidade, digamos assim, de realmente olhar esse todo. Eu acho que a professora Ângela vai ter que voltar aqui, né? Vai. Mas, infelizmente o tempo está acabando. Eu não sei se tem aquela última pergunta. Em 1 minuto. Isso parece provocação. Né? E quais são os seus projetos futuros? Os meus projetos futuros, eu quero continuar fazendo educação até o momento que eu me senti viva, feliz, contribuindo. Eu acho que isso define, assim, o dia que eu estiver cansada, entristecida com alguma coisa, eu acho que está na hora de, então, partir para outra. Mas eu me sinto ainda com muito potencial para dizer para os novos professores o quanto, por meio da educação, nós podemos mudar o mundo. E não é assim, ó, algo surreal. Vou mudar o mundo de uma maneira irresponsável. Mas são pequenas ações que a gente vai transformando. E se a gente conseguir, assim, ó, levar para um mínimo de pessoas que seja, um futuro diferente, uma qualidade de vida melhor, um sonho a mais, a possibilidade de um afeto, um sorriso, de um abraço por meio da educação, por meio da formação, eu vou continuar fazendo. E para concluir, assim, ó, de imediato eu quero concluir o doutorado, né? Que estou já na qualificação e depois, assim, ó, contribuir. Eu sou um ser do mundo. Eu acredito, assim, que quanto mais espaços a gente esteja, maior a gente se torna em termos de conhecimento, de vivências, de experiências. Já dizia alguns autores, a gente precisa sair da bolha para enxergar a bolha. Então, às vezes a gente sai, meu Deus, né? Como eu posso fazer diferente agora? E é assim que eu me enxergo. Eu me enxergo dessa forma e é isso. E são estes os meus planos. A conclusão, né? E permanecer na educação, dando a minha contribuição dessa forma que vocês sabem que eu penso. Ai, que lindo! E eu acredito que só vale a pena aquilo que nos faz feliz. Eu tenho como lema. Quero te agradecer, professora Ângela, por esse momento tão gostoso e de tanto aprendizado. Muito, muito obrigada. E eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre temas que me trazem satisfação, alegria, é aquilo que eu acredito. Então, poder, assim, estar compartilhando, socializando isso é muito gratificante. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Professor Valdo, muito obrigada por estar aqui conosco, compartilhando essas conversas tão alegres. Ai, eu me divirto tanto, por isso que eu sou apaixonada pelo TEMOV, porque além de eu aprender, eu me divirto. Muito obrigada, professor Valdo. Eu que agradeço. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM
e 107.9 FM. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições no nosso programa no YouTube, no canal CTE-UFSM. Também estamos no Spotify. É só buscar Temove e ouvir nossos podcasts. Os trabalhos técnicos são realizados por José Luiz Mota Pinto e Jonathan Ferreira. E a direção de rádio é do Jonathan Ferreira. O Temove nas ondas do conhecimento, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 FM. Até semana que vem e que a sua semana seja levinha, levinha e muito feliz. Temove, temas emergentes em movimento. O que te move?